Bem, rapaziada, aqui é o professor Silveira e você está no canal Não Há Depois. Seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar de uma coisa que me deixa sempre muito feliz em falar. É sobre livros. Acho que livros faz toda a diferença na nossa vida e eu gostaria de apresentar para você a minha relação, a minha lista, né, a minha seleção de livros, né, para leitura agora deste ano de 2025. Aliás, este é um vídeo que eu gostaria de ter feito já mais no início do mês, né, mais no início do ano, a gente já está na metade do mês para frente, mas eu estava aguardando alguns volumes, né, dos livros que eu pretendo ler este ano, estava aguardando chegar, tinha encomendado já tinha comprado, estava aguardando chegar para fazer esse vídeo com eles em mãos para você. Então vamos lá, deixa eu apresentar primeiro para vocês qual é a ideia dessa minha seleção de obras para leitura durante o ano de 2025. Primeiro eu gostaria de falar para você que eu não estou fazendo recomendação de leitura. Eu vejo muito pessoal fazendo os 10 livros que você tem que ler em 2025, os 20 livros que você tem que ler nesse ano. Não é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Por quê? Porque eu acho que a leitura ela é muito particular. Cada momento que você está vivendo, o que você está pretendendo para aquele período da sua vida, tem muito a ver com as escolhas dos livros que você vai fazer para ler. Então, cada um está vivendo num momento distinto, né, diferente na vida. Talvez os livros que eu vou mostrar aqui vá despertar algum interesse em você devido ao seu momento de vida, né, o seu projeto de vida para esse ano. Aí tudo bem, ficarei feliz se eu te influenciar para alguma dessas leituras. Mas o propósito principal não é esse, tá? Então deixar bem claro, porque cada um tem um propósito, tem um objetivo, tem uma meta no ano, e as leituras do ano devem fazer parte dessa meta. Livros devem funcionar como orientadores para onde você quer chegar. Por exemplo, um médico estuda certas teorias de certos escritores que vão direcionar ele para a medicina. Um advogado já estuda outras teorias de outros escritores, de outros estudiosos, que vão direcionar ele para a advocacia, né, para o direito. Então, a seleção dos livros que você escolhe para ler durante o ano tem que ter a ver com os teus propósitos, né, com as tuas metas durante aquele ano. Dito isso, quero falar o porquê da minha seleção. Eu sou formado em letras, né, sou professor, formado em letras e literatura, então obviamente dentro das minhas escolhas, da minha lista de leitura para o ano, tem muito de obras clássicas de literatura. E aí, como eu estou estudando muito no momento comportamento humano, você vai ver que também eu tenho então dividido entre comportamento humano e literatura, algumas literaturas brasileiras, algumas literaturas de autores internacionais fazem parte desta lista, né, de livros para a minha leitura de 2025. Então vou começar para vocês mostrando os livros de literatura, né? Os livros de literatura foram escolhidos bem pensados, bem planejados, né? Porque eu acho que a gente dispõe de pouco tempo na vida, né? Se você viver 100 anos, existe um zilhão de obras literárias que você poderia ler e que você não vai conseguir ler. Então, o tempo da gente para a leitura é limitado e a gente tem que selecionar bem as obras que a gente escolhe para ler, para não gastar o tempo da gente com obras que às vezes não são tão interessantes, né? Então, na área da literatura, um dos livros que eu já comecei a ler é A Filha do Reverendo. Essa é uma obra do George Orwell e não é tão conhecida, né? É uma obra dele que não é tão conhecida como A Revolução dos Bichos ou 1984, mas é uma obra que eu já estou lendo e é interessante, né? Ele trata da psique humana, uma novela que trata do comportamento humano, assim como qualquer obra literária. Você vai ver que a minha lista aqui se divide entre obras de literatura e obras de desenvolvimento humano. Mas quando eu vejo o pessoal fazendo essa cisão
essa divisão aí nos livros, eu fico um pouco sem entender, porque a literatura, ela também tem a função de trazer um desenvolvimento humano. Aliás, eu consumo ela porque ela me desenvolve como ser humano, muito mais às vezes do que um outro livro técnico ou que é chamado de desenvolvimento humano, né? Então, seguindo, ainda tenho George Orwell para ler, 1984, que é um clássico do George Orwell. Eu não li ainda, então coloquei na minha lista, na minha relação de livros aqui, para ler durante esse ano. Uma outra obra que eu selecionei para ler é O Paraíso Perdido. Comprei essa bela edição aqui da Martin Claret. Tem 2 edições que são publicadas no Brasil por 2 editoras diferentes. Tem uma edição que é publicada pela, não lembro qual outra editora, e tem essa daqui, muito bonita, uma edição muito bonita, e do John Milton, O Paraíso Perdido, uma edição, bela edição da Martin Claret. Essa é uma obra que vai ficar lá para meados do ano, é um clássico da literatura universal e interessante, porque depois eu vou falar por que de eu ter contato com esse livro e ter despertado o interesse para ler, né? Depois eu falo para você. A próxima obra é um desafio para mim, né? Todo mundo comenta que os autores russos eles estão aí entre os melhores autores do mundo, né? Todo mundo gosta muito dos escritores russos. Eu não li ainda, não conheço nenhum, e estarei começando pelo Dostoiévski em Crime e Castigo. Então, esse vai ser a primeira obra da literatura russa que eu vou conhecer, vou apreciar, vou desfrutar, vou ler, né? E ele está na minha seleção aqui para 2025 também. Então, estou super curioso, super ansioso para conhecer essa obra desse escritor maravilhoso que todo mundo elogia, né? A próxima obra, como eu sou formado em literatura, né, e moro em Santa Catarina, eu sempre gosto de estar conhecendo a literatura local, né? Então é uma obra que é de uma escritora catarinense, a Delminda da Silveira, obras completas, né? É um volume aqui publicado pela Academia Catarinense de Letras, é uma poeta, que traz um tom bastante religioso nos seus textos, e eu coloquei na minha lista para conhecer esse ano Delminda da Silveira. Então, está aqui a Delminda, é uma das obras de poesia, literatura brasileira, literatura catarinense, que eu vou conhecer neste ano também. Seguindo a linha ainda de literatura, eu tenho nas minhas mãos um outro fabuloso escritor brasileiro chamado João Guimarães Rosa, um livro Sagarana. Então, o João Guimarães Rosa é um icônico escritor brasileiro, maravilhoso, já conheço algumas obras dele, e esse ano eu separei este livro aqui, Sagarana, para apreciar, né, para conhecer, para ler também. E aí, para encerrar aqui a literatura, né, a seleção de literatura para esse ano, eu estou com Gabriel Garcia Marques, um escritor, prêmio Nobel da literatura, um escritor colombiano, uma obra fantástica também, faz horas que está na minha lista para leitura, e esse ano já separei aqui esse volume para ler. Esses são os livros da área de literatura, né? E por que a gente deve ler literatura? Porque a literatura ela tem o poder de te ampliar o imaginário, de te construir um imaginário. Então você fica com, digamos, mais experiências de vida acompanhando a vida de personagens retratados em obras literárias, né? Então você desenvolve o teu imaginário, e isso é bem importante também para a gente crescer como ser humano, como pessoa. E agora eu quero apresentar para vocês as obras de não ficção, os livros mais técnicos, mais de desenvolvimento humano. E quero começar apresentando o Jordan Peterson, né, com As 12 Regras para a Vida, que eu já estou lendo. É um livro interessante, esse livro fez bastante sucesso. Me conte aí nos comentários se você já leu esse livro aqui. Me fala o que você achou, se você gostou, se foi interessante para você. Para mim está sendo interessante, está sendo uma experiência bem interessante. É um autor, um psicólogo
um estudioso canadense, né, que traz uma reflexão bem interessante sobre a vida. Até nas próximas semanas aí, quero fazer alguns vídeos falando sobre esta obra aqui, sobre os temas tratados em cada capítulo, né, desse livro. O título parece um título muito simplista, né, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Mas é bem interessante, cada capítulo ele vai trazendo uma regra, são coisas básicas da vida da gente, que a gente deve prestar atenção, estar atento, porque realmente fazem a diferença. E ele traz uma reflexão bem aprofundada sobre isso. Uma curiosidade, o livro Paraíso Perdido, do John Milton, que é esse aqui, que é literatura, né? Eu acabei conhecendo e entrando em contato com esse livro aqui, lendo o Jordan Peterson. Ele cita muito o Paraíso Perdido, do John Milton, nessa obra aqui. E eu, curioso, né? Sempre que eu estou lendo um livro que o autor cita outras obras, eu vou pesquisar para saber que tipo de livro é. Então eu fiquei curioso de tanto o Jordan citar o Paraíso Perdido nesta obra aqui, fui pesquisar e me deparei que é um clássico da literatura, mesmo eu sendo da área da literatura não o conhecia, então fui correndo, né? Foi como se tomasse um puxão de orelha e fui correndo para conhecer também, tá? Próxima obra que está na minha seleção aqui para leitura em 2025, Desenvolvimento Humano, é de um autor brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro. É um pesquisador, um cientista, né? Um pesquisador que ele trabalha sobre a questão dos sonhos. Ele pesquisa a relação dos sonhos com as civilizações, com os povos antigos, e essa obra aqui ele trata justamente disso, o Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Ele aborda essa temática e eu sempre tive, desde criança, sempre fui intrigado com a questão dos sonhos. Eu acho que o sonho ele é uma linguagem que a gente precisa aprender a entendê-lo, a decifrar. E ele é uma linguagem que a gente não tem habilidade às vezes para compreender, mas muita coisa a gente... Enfim, eu sempre tive curiosidade, tenho o hábito de anotar alguns sonhos que eu tenho e marca muito. Então eu acordo e anoto o sonho, boto ali embaixo da anotação sobre o sonho, eu boto o que eu acho que aquilo significa e várias vezes tem fechado, tem nexo, né, com aquilo a leitura que eu fiz do sonho. Algumas vezes não dá certo, mas enfim, sonhos, sempre tive curiosidade, li muito livro sobre interpretação de sonhos, alguma coisa sempre dessa área eu sempre tive curiosidade, e agora esse aqui não é um livro, ele é um livro acadêmico, é um livro de um pesquisador acadêmico, né, sobre esse assunto. Então estou curioso para conhecer um belo livro, né, de um autor, pesquisador brasileiro, né, Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite. Está na minha relação de livros para leitura, estou curioso para ler também. E estou com Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro aqui eu já tenho selecionado, já está separadinho desde o ano passado para eu ler. Mas como o ano passado, 2024, foi um ano meio corrido para mim, eu não consegui tempo hábil para ler ele. Então deixei separadinho e esse ano ele está na minha lista, na minha relação, e está entre os primeiros da fila aqui. Então, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, estou curioso para estudar isso aqui. E não somente o Rápido e Devagar, mas também o outro livro da minha seleção aqui, que é o Garra, de uma estudiosa também, chamada Angela Duckworth, acho que é assim que se pronuncia. Ela é professora de psicologia da Universidade de Pensilvânia. É uma pesquisadora que ela desenvolveu um estudo em cima de por que certas pessoas talentosas não dão certo na vida e certas pessoas que não são tão talentosas conseguem se superar e dão certo na vida. Então ela tem um estudo com relação a isso e ela fez esse livro em cima desse estudo dela, tá? Um livro chamado Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança. Também faz parte, assim como o Daniel Kahneman, dos meus objetivos para esse ano. Então eles têm a ver, eles dialogam com o meu propósito de vida, né, onde eu quero chegar
esse ano. Também um outro livro que tem que segue esse perfil, que é o Antifrágil, o Nassim Nicholas Taleb. O Taleb tem um conjunto de obras muito interessantes. Fazia horas que eu tinha vontade de ler o Taleb, né? Tem mais algumas outras obras dele que eu tenho vontade de ler, mas para esse ano, infelizmente, devido à questão de tempo, né? Não adianta eu querer abraçar o mundo que eu não vou dar conta. Então eu botei na minha seleção aqui apenas o Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Enfim, depois que eu ler o livro eu posso falar mais dele para você, tá? E também seguindo essa mesma linha aqui, um livro que está, digamos assim, hypado, né, no momento, não gosto nem de usar essa expressão, mas enfim, do Sapolsky, né? Robert Sapolsky, essa obra aqui chamada Comporte-se, é da área de neurociência, né? Um estudioso que traz um aprofundamento, um estudo, né? Uma pesquisa aprofundada sobre o comportamento humano através da biologia, da nossa biologia, né? Tanto é que o subtítulo do livro é A Biologia Humana em Nosso Melhor e Nosso Pior. É um livro que tem sido bastante comentado também pelas pessoas que têm lido ele, né? Um calhamaço aqui, são quase 800 páginas, mas que eu botei na minha lista porque ele tem a ver com o meu propósito de desenvolvimento neste ano. Então ele também tem a ver com os meus objetivos para esse ano, né? Na linha que eu quero me desenvolver, tá? E aí os dois últimos livros, um deles, O Ato Criativo, é uma forma de ser, do Rick Rubin, também é um livro que eu vi bastante recomendação sobre ele, e como eu queria alguma coisa para me desenvolver na área de produção de conteúdo, e eu sou escritor também, então para entender a questão do lado criativo do humano, e eu ouvi bons comentários, boas análises sobre esse livro. Ele é de um produtor musical, né, premiado já com vários Grammys, então eu achei interessante o livro O Ato Criativo, uma forma de ser. E aí, por último, para não ficar sem, que eu acho sempre interessante a gente estar lendo sobre filosofia também, né? Você vê que a maioria dos meus livros de desenvolvimento humano, eles pisam na área da psicologia, do comportamento, né? E eu tenho a última obra aqui da minha seleção, é de um filósofo, né, chamado Henri Thoreau, o Walden, Uma Vida nos Bosques. Esse exemplar é da editora Planeta, um belo volume, né, um livro muito lindo, muito bem acabado, muito bem construído. E ele tem também um livro do Thoreau, que era um filósofo americano, sobre a desobediência civil. Eu sou muito curioso para ler esse tratado sobre a desobediência civil. Tem toda uma história em cima dessa filosofia dele, né? Inspirou muita gente, muita personalidade importante no mundo. E eu quero ler o Walden ou A Vida nos Bosques. Eu já li uma versão uma vez, uma versão digital, mas não estava completa, e eu fiquei de sempre comprar físico, né, para ler, porque eu gosto de anotar, gosto de voltar a olhar aquilo que eu já li e tal. Então eu gosto do volume físico, né? Agora eu adquiri esse volume e coloquei na minha seleção aqui. Então, gostaram da minha seleção de livros? Alguma sugestão para, de repente, incrementar aqui a minha leitura deste ano? Ou para eu já colocar na minha lista, talvez, se não der para esse ano, né? Que eu tenho belas páginas aqui para resolver. Se não der para esse ano, de repente, se você tem alguma sugestão de alguma obra interessante, literária, ou filosofia, ou, né, de comportamento humano, de desenvolvimento humano, que você leu, marcou sua vida e você acha interessante recomendar, deixa nos comentários que eu vou adorar saber que você está me recomendando um livro. Vou com carinho, vou pesquisar sobre o livro e quem sabe, né? Quem sabe a gente adquire para ler, né? E me conte aqui, qual desses livros você já leu? E fale sobre o que você achou, se achou interessante, se te construiu de alguma forma, se contribuiu para você como ser humano, para melhorar você como ser humano. Que eu acho que isso é a função de tudo aquilo que a gente consome, né? Como ser humano. Quando você consome material de cultura, é para você melhorar como ser humano.
né? Quando você vê um filme, quando você, até mesmo esse vídeo que você está assistindo, o propósito dele é melhorar alguma coisinha em você. Pelo menos é o meu propósito, senão eu não estaria fazendo esse vídeo, né? Então, o propósito é melhorar, nem que seja só uma coisinha em você, mas esse é o propósito, tá? E eu acho que isso sempre a gente tem que levar em consideração quando a gente consome algum material, né, algum conteúdo, sempre buscar que esse conteúdo sirva para melhorar a gente como ser humano, para nos fazer crescer, né, ou espiritualmente, ou psicologicamente, ou materialmente, né, financeiramente, aprender alguma coisa que nos faça produzir melhor, produzir mais e faturar mais, porque é importante isso. Muito obrigado pela sua atenção, não deixa de dar o seu like, comente aqui embaixo sobre o que você achou da sua sugestão, vou ficar muito grato por isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.